eu sou Valdemiro Antônio Laura, sou pesquisador da Embrapa Gado de Corte. Eu sou engenheiro agrônomo formado pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira em 1990. Eu fiz mestrado em Fisiologia Vegetal na Universidade Federal de Lavras e doutorado em Agronomia na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, lá em Botucatu. Eu estou no Mato Grosso do Sul desde 1993 e na Embrapa Gado de Corte desde 2001. Eu fui professor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no campus de Aquidauana, e professor da Universidade Uniderp, agora Uniderp em Anguera, por longo tempo. O nosso grupo, o trabalho, a partir de 2001, que eu ingressei na Embrapa Gado de Corte, houve, naquele momento, uma larga contratação de pesquisadores e junto comigo foi contratado um outro colega, o Miguel Gontijo, que hoje está na Embrapa Milho e Sorgo, em Minas Gerais. Nesse momento também retornava do doutorado na Escócia a doutora Maria Luísa Nicodemo. E a partir então de 2002, preocupados com o bem-estar animal, porque Mato Grosso do Sul, todo o Cerrado, a gente tem uma ampla área de produção pecuária com poucas árvores disponíveis. Então nós nos reunimos, discutimos, sempre motivados pela colega Maria Luísa, que hoje está na Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo, pensando no bem-estar animal. Então a gente discutiu, visitou o que se tinha disponível de área de sistemas silvipastoris. Era bem pouco no Mato Grosso do Sul, era incipiente, né? E todo o início do trabalho com silvopastoril, mais focado em sistemas agroflorestais, ele foi iniciado em 1992 pelo agora falecido professor Omar Daniel, na época da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, hoje Universidade Federal da Grande Dourados. O professor Omar Daniel, ele voltava do seu doutorado na Universidade Federal de Viçosa, onde foi orientado do professor Laércio Couto, e que Minas Gerais já tinha uma experiência mais ampla com os sistemas silvipastoris. No seu retorno do doutorado, o professor Omar Daniel iniciou os trabalhos com sistemas silvipastoris lá em Dourados, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul na época, e em 1992 fez a avaliação dos primeiros clones de eucalipto, numa integração com milho e mandioca, e depois ingressou com as pastagens para o sistema silvipastoris. Então foi a primeira experiência que a gente tem registrado de um grupo de pesquisa consolidado, uma linha de pesquisa com o sistema silvipastoris. Então até 2002, o único grupo que trabalhava com o sistema silvipastoris do Mato Grosso do Sul era capitaneado pelo professor Omar Daniel. Em 2002, nós nos reunimos aqui e discutimos a necessidade de ter uma ideia de qual era o estado de pesquisa, quem estava envolvido no sistema silvipastoris de pesquisa. Então nós fizemos aqui na Embrapa Gado de Corte, com a parceria de várias instituições locais, o primeiro simpósio estadual de sistemas agroflorestais, o SAFs. E houve uma discussão bastante ampla e daí nasceu o primeiro projeto na Embrapa Gado de Corte de sistemas silvipastoris. Então, quem liderou o projeto foi a doutora Maria Luísa, e eu e o Miguel, nós éramos participantes. Foi implantado um sistema em rodas de Nelder, com eucaliptos e com nativas, para avaliar o espaçamento, crescimento das árvores. Isso, final de 2003, foi implantado em 2004. A partir daí, pela discussão, os grupos, nós começamos a visitar, a focar, a ter aquela atenção dos sistemas silvipastoris, né? Na sequência, eu apresentei um projeto de avaliação de clones de eucalipto. Na época, ele foi implantado na fazenda do Grupo Ramires, né? O Júnior Ramires era o presidente da Reflore, que é a Associação Estadual de Plantadores e Consumidores de Florestas plantadas, e foi implantado na fazenda dele com 3 clones. Na época, nós tínhamos aqui no Mato Grosso do Sul o painel florestal, que era liderado pelo Paulo Cardoso e pelo Robinho, e deu apoio, filmou todo o plantio. A gente tem esses dados e provavelmente agora, nesse final de ano de
de 2016, nós vamos colher o experimento. Então foram os primeiros experimentos de sistemas silvopastoris. A partir daí, 2008, 2009, a Embrapa liderou uma rede de pesquisa chamado PECOS, que é Pecuária Sustentável, dentre o qual estão inseridos os sistemas silvopastoris, que acabou sendo focado como ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, né, na implantação, no primeiro e segundo ano, lavoura e floresta, e a partir daí, pecuária, focado principalmente nas emissões de gases de efeito estufa, na mitigação do metano emitido pela pecuária. Então, ampliou-se muito. Hoje nós temos uma rede de quase 200 unidades de referência tecnológica, de demonstração de tecnologia, né, o Brasil. Então, houve uma demanda muito grande de palestras, de informações, e isso ampliou a rede de pesquisa. Vários projetos foram colocados. Nós formamos aqui, eu sou professor também no programa de Biologia Vegetal, no mestrado na UFMS, vários mestres e vários doutores na UFGD que eram orientados pelo professor Omar Daniel em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta e silvopastoris. Então houve uma formação de massa crítica bastante ampla nesse assunto, né? Em 2013, depois de 10 anos do primeiro simpósio, né, o SAFS 2003, Sistemas Agroflorestais, nós fizemos aqui em Campo Grande o SAFS mais 10 anos após o primeiro simpósio, para ver o que tinha evoluído, o quanto tinha ampliado o conhecimento, quais pessoas estavam interessadas no assunto. E nós tivemos a grata surpresa de o simpósio, ele foi realizado no CREA, aqui em Campo Grande. Uma participação bastante grande, muitos trabalhos, muitas pesquisas, e desse simpósio resultou um livro, Sistemas Agroflorestais. Está disponível pelo site da Embrapa, é possível acessar. Também nesse período, nós realizamos um dia de campo na Fazenda da Ramires, né? O Paulo Cardoso apoiou, junto com o Robson Trevisan. Foi bastante interessante, muita gente envolvida, né? E onde a gente pode demonstrar os resultados parciais até aquele momento, os capins que tinham sido plantados, né? Porque todo o melhoramento, todo o capim que a gente tem, que foi lançado nas cultivares, são capins para pleno sol, né? Para pasto sem árvore. Então nós iniciamos lá a pesquisa com capins, a tolerância desses capins à sombra. A partir daí foi eleito, né, escolhido pelos colegas nossos aqui da Embrapa, o capim Piatã, Braquiária brisanta, que tem uma boa tolerância ao sombreamento, então tem sido utilizado nos sistemas silvopastoris, assim como o pânico máximo, o Massai, né? E também o braquiarão, a Braquiária brisanta, o cultivar Marandu. Bem, dentro da equipe, nós ampliamos o conjunto de colegas pesquisadores. Foi contratado aqui o Dr. Roberto Giolo, a doutora Fabiana Vila, o Dr. Rodrigo Gomes, e assim ampliou o grupo de pesquisa nos sistemas de integração. Os precursores do sistema silvopastoris no Mato Grosso do Sul, a doutora Maria Luísa, ela foi transferida a pedido para a Embrapa Pecuária Sudeste, lá em São Carlos, e o colega Miguel Gontijo, também a pedido, ele foi transferido para a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Então, do grupo inicial, restou apenas eu no grupo, mas foi ampliado o grupo de pesquisa. A partir daí, o Dr. Roberto Giolo lidera a pesquisa em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, no bioma Cerrados, aqui no gado de corte. A doutora Fabiana, bem-estar animal, e a gente foi agregando a equipe. E, em função disso, nós conseguimos, em 2012, lançar um livro, né, Sistemas de Integração. E, posteriormente, esse livro foi editado em inglês, foi lançado na ONU.
e nós estamos agora editando a próxima edição, preparando a próxima edição. Esse livro ele tem disponível, foi um esforço bastante grande dos colegas, talvez, sem falsa modéstia, em língua portuguesa, é o livro mais completo de sistemas silvopastoris, né? Tem um grupo bastante interessante de pesquisadores, alguns falarão durante esse evento aqui. E a partir de todas essas pesquisas dos sistemas silvopastoris, a gente foi agregando informações. Então, hoje, nós tem dados atuais da Reflore, né? Em torno de 50 mil hectares de sistemas silvopastoris no Mato Grosso do Sul. O nosso primeiro levantamento lá em 2003, 2004, contava com mais ou menos 2.000 hectares de silvopastoril. Vários colegas têm trabalhado de forma bastante intensa, bastante dedicada, para divulgar, para sanar as dificuldades, as dúvidas técnicas com relação ao sistema silvopastoris. Então, as perguntas iniciais são sempre três, né? Que árvore eu planto, qual o espaçamento que eu planto e qual o capim que eu planto. Então, as nossas pesquisas têm sido focadas nessa direção. Atualmente, a gente recebe um apoio muito forte do Moacir Reis, que é o presidente da Reflore hoje, do Grupo Mutum, ele é um dos proprietários do Grupo Mutum, onde a Embrapa Gado de Corte tem uma unidade de referência tecnológica e uma pesquisa. Só o Grupo Mutum tem em torno de 2.000 hectares de sistemas silvopastoris. Então, está bastante amplo. As nossas pesquisas com sistemas silvopastoris então, levaram a algumas premissas, né? Primeiro, qual árvore plantar? A nossa sugestão, até o momento, é que se plante eucalipto, né? Por que eucalipto? Porque do conjunto de vantagens e desvantagens das espécies florestais, o eucalipto supera as demais. É uma árvore que tem um crescimento rápido, é uma madeira de múltiplo uso, você tem várias finalidades para a madeira, tem uma genética, um melhoramento genético de 40, 50 anos, vários clones com recomendação para tipo de solo, para clima e assim por diante. Então, no conjunto, quando a gente analisa, o eucalipto ele é a árvore recomendada. Qual clone? A gente sabe que tem centenas, milhares de clones de eucalipto. Sempre pensando num sistema silvopastoril, como nós vamos ter poucas árvores por hectare, já a gente adentra nesse assunto, mas em torno de 100, 150, 200 árvores no máximo para a colheita final. Então, o máximo que a gente conseguir de agregar valor nessas árvores é interessante. Então, sempre pensando para uma finalidade que vá remunerar melhor suas árvores, para serraria ou para construção civil. Sempre um clone de madeira densa, mais densa, né? E isso de acordo com a indicação para a região. Tem uma história engraçada que o produtor me procurou, se posso plantar o silvopastoril e fazer celulose ou fazer carvão com ele? Sim, pode, nada impede. Só que a remuneração é muito baixa. Eu até brinquei com ele, falei, olha, você pode chegar no açougue e falar, olha, me dá uma picanha. Limpa a picanha, moe, que eu vou fazer um quibe, uma coxinha com ela. Você pode fazer, só que o valor é muito alto para isso, né? Tudo é uma questão de opção. Então, sempre pensando num ciclo mais longo de 10, 12, 14 anos no sistema, eu vou colocar uma árvore, escolher um clone que tenha um uso amplo, de múltiplo uso, e para madeira densa, para madeira serrada, para tora, né? Então, pensando nesse aspecto, e o clone que seja indicado para a região. Ainda assim, então, que árvore plantar, qual espaçamento plantar, é nesse aspecto. O eucalipto para madeira serrada. Tanto que hoje, o mercado não está, nesse momento, muito bom para celulose ou para carvão, mas ainda assim, o metro cúbico em torno de 40, 50 reais, para carvão ou celulose, e madeira serrada 300, 350, então 5, 6, 7 vezes mais
o valor da madeira. Então, óbvio que eu vou cuidar mais dessas árvores, vou ter menos árvores por hectare e eu tenho que ter uma remuneração melhor. O espaçamento, né? Vários estudos a gente tem e o primeiro plantio de eucalipto aqui na Embrapa Casa de Corte, o experimento mais amplo, nós usamos 2 espaçamentos, 14 metros entre linhas e 22 metros entre linhas. Então, a primeira coisa, eu vou usar um espaçamento que seja múltiplo da minha máquina que vai transitar nessa área, né? Sempre múltiplo, você tem uma máquina de 5 metros, então eu vou dar 3 passadas, 15 metros, mais 1 metro de cada lado, de folga 17, sempre pensando nesse sentido múltiplo da máquina que eu vou passar. Os nossos estudos mostram que não é recomendável menos que 20 metros entre linhas, porque a partir do terceiro ano você vai ter uma queda muito grande da produção de pasto. E o silvopastoril é o equilíbrio de árvore e pasto. Então, os 20, 22, 25 metros entre linhas e 2 metros entre planta. Então, a gente tem aí, né, qual espécie? O eucalipto de múltiplo uso para serraria, indicado para a sua região, e mais de 20 metros entre linhas e 2 metros entre planta. A terceira pergunta, qual capim usar? Do que a gente tem estudado, a Piatã é uma braquiária brisanta de excelente adaptação no sistema, Maçai tem uma boa adaptação e braquiária brisanta, o braquiarão, o marandu, né? Então, fechando, eucalipto, mais de 20 metros entre linhas e brisanta, marandu ou piatã ou pânico Maçai, né? Fecha o sistema. Bem, linha simples, dupla ou tripla, né? Pensando no uso da madeira para serraria e para ter menos competição, eu e os colegas, a gente opta por linha simples, porque você vai ter uma árvore mais desenvolvida, mais fácil o manejo, né? É lógico, é óbvio que no sistema silvopastoril você vai ter uma atividade florestal adicional, que é a necessidade da desrama, né? Cortar os galhos laterais para você ter menos nó na madeira e crescer essa árvore de uma forma que ela tenha mais valor agregado, não tenha nó e tenha mais radiação, mais luz chegando na superfície para ter o crescimento do capim. Bem, qual que é a taxa de lotação de um sistema silvopastoril? Olha, um sistema silvopastoril ideal, bem implantado, bem manejado, a taxa de lotação deveria ser igual a de um pasto normal. A gente vai ter uma perda de no máximo 15% de produção de capim. Então, o que você teria num pasto normal, você vai ter 10, 15% a menos. O exemplo aqui da Embrapa Casa de Corte, antes da gente implantar o sistema, a taxa de lotação era 0,6 UA por hectare, né? Com a implantação do sistema, essa taxa de lotação foi para 3,8 UA por hectare. Nós aumentamos em 5, 6 vezes, mais de 6 vezes a taxa de lotação. Era um pasto degradado de 30 anos do plantio, a partir da lavoura e da reforma, a gente aumentou a taxa de lotação. E onde era pasto e não plantou árvore? Nós fizemos também, para comparar o mesmo sistema, a taxa de lotação foi em torno então, de 15% acima. Sempre pensando na árvore, né? Quanto de árvore? 200 a 400 árvores por hectare inicialmente. Por quê? Porque eu vou ter que fazer desbastes, porque a árvore vai crescer, vai aumentar a sombra e com o aumento de sombra, como todo capim, né, os nossos capins são plantas, fisiologicamente falando, C4, adaptadas a muita luz, muita radiação, elas vão ter uma redução da produção em função do sombreamento. Então, nós começamos aqui o nosso experimento com 350 e 250 árvores por hectare aproximadamente, programado para no 7º, 8º ano tirar metade dessas árvores e usar, vender esse material para escora, material de 7, 8 anos, para outra finalidade, escolher as melhores árvores, aquelas árvores mais retas, com o tronco mais bem formado, deixar para a serraria para cortar com 12 anos. Então, dentro de todo esse sistema do silvopastoril, a gente tem a mesma taxa de lotação, diversifica a produção, porque além de carne você vai produzir
madeira na área. Inicialmente, uma outra pergunta no sistema silvopastoril: quanto tempo eu preciso esperar para colocar o gado na área? Então, isso é extremamente importante na questão do planejamento, porque vários estudos têm em vários locais do Brasil, uma árvore com menos de 6 centímetros de diâmetro, altura do peito, aquele medido a 1,30 m de altura, o DAP, se você colocar animais na área, esses animais vão quebrar essas árvores, então você vai perder árvores. Quanto tempo demora para a árvore chegar nesse ponto? Então depende da adubação, da chuva, da qualidade da muda, da genética, do clone de eucalipto. Então os relatos que a gente tem de introdução mais precoce de animal no sistema é com 10 meses. De 10 a 14 meses. Então, na média, a gente coloca 1 ano. E sempre, esse primeiro pastejo, esse primeiro lote de animais, entrar animais de desmama, que são animais mais dóceis, mais leves, que vão quebrar menos menos árvores. Sempre pensando, olha, 1 ano, essa árvore de eucalipto vai estar com 5, 6 metros de altura, a média, acima de 4 metros de altura. E você vai ter que fazer uma desrama até 2 metros de altura, tirar os galhos, porque o seu animal vai morder e vai arrancar esses galhos e vai estragar a sua árvore. Então, pensando o que eu vou fazer na minha área até poder colocar animal na área. Então, se for uma área de solo apto e clima apto para lavoura, você faz o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Faz o plantio, seja de soja, de milho, novembro, dentro do período, novembro, com o plantio de árvores, vai colher sua lavoura em fevereiro, março, faz uma safra de inverno e na chuva seguinte você planta o capim. Então, fechando 1 ano do plantio das árvores, você teria a área disponível para colocar os animais. Bem, e se for em uma área que não tem aptidão para lavoura? Parte do Cerrado, Mato Grosso do Sul tem uma região, 30% do estado de areia quartzosa, que são os neossolos quartzarênicos, e não é possível fazer lavoura. Então, você usaria para produzir sementes de pastagem, essa área, ou para produzir feno. O próprio Grupo Mutum, a gente tem esses dados lá, o primeiro ano eles produzem feno. Você otimiza, usa a área. O sul do estado do Mato Grosso do Sul tem uma integração com o plantio de mandioca, que é uma região que produz mandioca para fécula, então vai da criatividade e da economia regional. O que você pode fazer para usar essa área? Bem, em decorrência de tudo isso, então nós temos lá eucalipto, mais de 20 metros, com um capim, as cultivares recomendadas, a Embrapa continua pesquisando capins para o sistema, e surgiu dentro do grupo PECOS, da pesquisa PECOS, a ideia, o conceito carne carbono neutro, que a gente vai neutralizar as emissões de metano pelos bovinos através do carbono sequestrado pelas árvores. Então, nós temos pesquisas desde 1992 com o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária e a Floresta entrou em 2008. Nós fizemos os cálculos, a quantidade de carbono sequestrada pela árvore é muito maior do que a emissão de metano entérico dos bovinos. Nós vimos aí nos últimos anos a mídia internacional e alguma coisa do Brasil também, culpando que grandes culpados pelo gás de efeito estufa são os bovinos. E a gente fez esses cálculos, registrou uma marca no NPI, carne carbono neutro, na tecnologia Embrapa, onde a gente tem o gado criado no sistema silvopastoril com as suas emissões de metano neutralizadas pelo carbono sequestrado pela árvore. Só que esse carbono ele tem que ficar armazenado por pelo menos 20 anos. Então, essa árvore que teve seu carbono, que sequestrou carbono e teve computado para neutralização do metano entérico emitido pelos bovinos, ela tem que ser usada para indústria, para móvel ou construção civil, para esse carbono ficar sequestrado. Então, é uma ideia que vai ampliar o seu uso. O próprio presidente da Embrapa esteve na Ásia
nesse mês de setembro de 2016, divulgou o conceito em vários locais, está tendo uma aceitação internacional muito boa, onde tem sido apresentado, porque a gente confere, né, bem-estar animal, que é um outro aspecto extremamente importante do sistema silvopastoril. E eu volto nesse momento ao início das nossas pesquisas lá em 2002, 2003, com o trio, né, Maria Luísa, Miguel Gontijo e Valdemir Laura, onde a gente começou o silvopastoril preocupado com o bem-estar animal. O Brasil Central, a região de Cerrado, a gente tem de setembro a março, muitos e muitos dias, temperaturas muito superiores a 35 graus, chegando a 37, próximo de 40 graus. E o conceito do pecuarista é que nessa região cria-se gado Nelore, que o Nelore é tolerante ao calor, né? Ele é tolerante ao calor, mas a zona de conforto térmico, né, uma outra colega minha vai falar isso, a doutora Fabiana, do zebuíno, do Nelore, é de 10 a 27 graus Celsius. Então, acima de 27 graus Celsius, o animal está em desconforto térmico, que é uma condição desfavorável à sua produção. Então, o sistema silvopastoril também agrega esse benefício ao animal. O animal é criado na sombra, né? A velha ditado dos nossos avós: quero ficar tranquilo e botar meu burro na sombra. Hoje a gente quer produzir o boi na sombra, com bem-estar animal. A fronteira sul do estado do Mato Grosso do Sul, nós tivemos nos últimos 10 anos, o que o pessoal chama, né, entre aspas, de mortandade bovina no inverno. A primeira frente fria, acho que foi 2005, 2006, morreram 3 mil animais na fronteira do Brasil com o Paraguai, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. De frio, a temperatura estava em torno de 30 graus, em julho, agosto, entrou uma frente fria, derrubou em menos de 24 horas essa temperatura para 12 e morreram simplesmente 3 mil animais. No último ano, em Coxim, que é a região mais do centro-norte do Mato Grosso do Sul, morreram 500 animais de frio, né? Há uma inversão, há uma frente fria, uma mudança de temperatura muito rápida, muito brusca, e os animais morrem de frio. Então, tanto a questão do bem-estar por temperaturas altas quanto temperaturas baixas. Então, eu peço que vocês prestem atenção aí na palestra da doutora Fabiana, que vai tratar do bem-estar animal. Então, o sistema silvopastoril, a gente consegue agregar a produção de árvore, de pasto, sequestrar carbono, gerar bem-estar, diversificar, aumentar a receita e ainda botar o animal na condição de produção mais favorável, né? Em termos de carne, vários produtores têm feito alguns cruzamentos com gado europeu, né? Angus, Red Angus, Bradford. Só que esses animais, eles sentem muito mais o calor ainda do que os zebuínos. Então, uma forma de nós tropicalizarmos, de trazer esses animais para o cerrado, é colocar esses animais na sombra. Então, assim, nesse período, a área de silvopastoril foi de 2 mil para 40 mil hectares do Mato Grosso do Sul. A gente ampliou, diversificou, fez o conceito, né, do carne de carbono neutro, tem mostrado de forma consistente as vantagens. E para finalizar esse bate-papo, né, as pessoas perguntam assim, mas tanto para mim quanto para os colegas, mas vocês falam sempre das vantagens do sistema silvopastoril. Por que não tem mais gente fazendo, né? Então, primeiro porque não é fácil. Você tem que cuidar de árvore, de boi e de pasto. Você precisa ter um nível tecnológico, você precisa dedicar mais, né? E um envolvimento maior. E os nossos pecuaristas, eles são muito bons em criar boi. A atividade florestal, no Mato Grosso do Sul, no Cerrado, é uma atividade nova e as pessoas não têm conhecimento técnico suficiente ou disponível para o sistema. Então, isso está sendo uma evolução gradual. Mas nessa amplitude de 2 mil para 40 mil hectares no estado, eu acredito que isso em 15 anos houve uma evolução bastante grande e a ideia é atingir 3, 4 milhões de hectares no Brasil todo, né? De floresta plantada nós temos 1 milhão de hectares. Então eu ficaria à disposição para o chat durante esse período, e a Embrapa Gado de Corte, tanto eu quanto os meus colegas, nós estamos à disposição. Existem várias
bibliografias disponíveis. Você pode acessar o site www.embrapa.br e procurar a unidade Embrapa Gado de Corte. O meu contato é valdemir.laura@embrapa.br. Obrigado pela atenção e estarei à disposição para consultas, seja via e-mail, seja telefone. Vocês podem ligar na Embrapa Gado de Corte 3368-2000, mas no PABX tem vários colegas, muitos colegas além de mim, que podem responder as questões. Obrigado.